Amados irmãos, irmãs, na quinta-feira retrasada, nós tivemos uma palavra aqui sobre discernindo o corpo do Senhor, baseada aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 27 até o versículo 32. E os irmãos presbitério entenderam que essa seria uma palavra que deveria ser ministrada a toda a igreja, porque naquela oportunidade nem todos puderam estar aqui. Eu sei que esta é uma questão delicada para muitos irmãos, entender o que significa discernir o corpo do Senhor, o que é comer e beber indignamente o corpo e o sangue do Senhor. E temos visto com os nossos próprios olhos as consequências sobre a vida de muitas pessoas que comem e bebem do corpo e do sangue do Senhor sem discernir. Então é uma situação séria. Naquela oportunidade, os irmãos entenderam que deveríamos considerar isso com toda a igreja. Claro que nunca vamos ter aqui 100% dos irmãos, mas pelo menos, se todos vocês aqui puderem observar essa palavra com muito cuidado, observar esses textos, aprenderem essas verdades, poderemos ter dezenas e dezenas de irmãos ensinando este assunto, porque ele é rico e fundamental na edificação da igreja. Abram suas Bíblias aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler os versículos 27 até 32. De maneira que qualquer um que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe o próprio juízo. Por isso há muitos enfermos e fracos entre vós, e muitos que dormem. Se nós, pois, examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Vamos orar. Bendito Senhor, Pai de toda glória, de toda graça, honra e poder. Que o Senhor venha de maneira sublime, poderosa e especial falar a nós. Pai, nós reconhecemos a grandeza da Tua santa e poderosa palavra. Somos gratos ao Senhor por estar diante deste momento tão solene, tão sagrado, que foi o Teu próprio Filho que nos deu. E poder continuar na palavra do Teu Filho, no ensinamento do Teu Filho, honrando Ele como cabeça desta reunião, considerando Ele como o Senhor da igreja, como aquele que morreu por ela, como aquele que foi partido por ela, como aquele que deu o seu sangue vertido lá naquela cruz por ela. Nós estamos aqui para considerá-lo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que está sentado à tua destra no trono das alturas. E somente Ele pode nos abrir esta palavra hoje. Pelo seu Espírito enviado a nós, Ele pode falar ao nosso coração. Te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, fale a nós mais uma vez. Por amor ao Teu grande nome, fale a nós nesta hora. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Meus amados, irmãos e irmãs, vamos fazer uma análise textual aqui, para que tenhamos os fundamentos para a interpretação dos textos e a sua aplicação, ou suas aplicações. Versículo 27, mais uma vez, vamos ler, diz assim: de maneira que qualquer um que comer este pão ou beber este cálice do Senhor. Então nós sabemos que aqui nos versículos 24 e 25, ele diz: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois, mais embaixo, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então ele está falando sobre isso. Ele diz: de maneira que qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então nós temos aqui uma palavra muito séria. O Senhor está dizendo que nós não podemos comer este pão, beber este cálice indignamente. O que é comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente? Permita-me citar mais um texto para fortalecer o argumento aqui nesse versículo 27. Olha o versículo 29. Porque o que come e bebe, mais uma vez temos a palavra, indignamente. Aí aqui ele vai colocar para nós a chave. Sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe o próprio juízo. Então nós temos aqui uma chave que nos ajuda a entender o que é comer indignamente. Comer indignamente é comer e não discernir o corpo do Senhor. Agora, uma pergunta: o que é o corpo do Senhor aqui nesse texto? O que significa isto? Ele vai nos dar uma outra chave para nos ajudar a entender. Olha o versículo 28. Portanto, examine cada um a si mesmo. Então ele diz para nós fazermos um exame. E que exame é este? Será que este exame, irmãos, tem a ver com o autoconhecimento interior? Será que isso tem a ver com aquilo que a psicologia moderna nos instrui? Fazer um exame próprio? Porque, se é isto, eu pergunto para vocês, lembre-se daquela primeira mesa, aquela que o Senhor instituiu, e ela se tornou a base de toda a experiência quanto à mesa do Senhor. Você se lembra? Lá no capítulo 22 do livro de Lucas, o nosso Senhor instituiu a mesa da ceia, a sua mesa. Você se lembra daqueles que o Senhor convidou para esta mesa? Então nós podemos pensar em Judas. Você se lembra? Judas, que estava para traí-lo. Imagine o coração de Judas naquela mesa. Vou dar um outro exemplo para vocês. Lembre-se que naquela mesa também estava Pedro, que iria negá-lo. O que nos mostra na prática que ele não tinha uma vida genuína em termos de compromisso e fidelidade ao Senhor, porque ele o negou. A poucas horas daquela mesa, ele iria negá-lo. Não só isso. Lá naquela mesa, diz Lucas, que eles começaram a disputar entre eles qual era o maior. Veja a arrogância do coração deles. Aqueles eram os convidados daquela mesa. Pessoas problemáticas, pessoas que negaram o Senhor, que traíram o Senhor. Tudo isso nós podemos enxergar ali. Então o Senhor não nos manda aqui, irmãos, e é muito claro para mim isto, porque esse é apenas um argumento adicional, mas não é o argumento principal.
O argumento principal está no contexto. Então, esse é apenas um argumento adicional. Então, olhando para esse argumento adicional, nós podemos ver que o grande centro daquela mesa não era os discípulos, era o Senhor. E o grande peso espiritual daquela mesa não era a presença dos discípulos, mas o sacrifício de Cristo. Porque aquela mesa não apontava para os discípulos, apontava para Cristo. Então, eu sei que muitos de nós que estamos aqui hoje, quando lemos este texto, examine-se o homem a si mesmo, e depois, olha aqui embaixo, você tem que pegar o versículo 27 e ler com o 29, e pegar o 28 e ler com o 31. Você consegue ver isso? O 27 com o 29 e o 28 com o 31. Ele diz, se, pois, examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas você pode questionar, irmão, está dizendo aqui examinar a nós mesmos. Mas qual é a base deste exame aqui? Será que é o autoexame? Não. A base deste exame está nessa palavra indignamente. Está nessa palavra, nessa frase, sem discernir o corpo. É sobre isso que ele está falando. Ele não está, irmãos, dizendo que nós temos que fazer um exame para ver se não existe nenhum pecado no nosso coração. Porque com certeza há. Com certeza ainda existem deformidades dentro de nós. Com certeza ainda existem fraquezas que precisam ser tratadas pela palavra, pela cruz, através do Espírito Santo. Porque se todos nós aqui fôssemos examinar à luz da justiça de Deus, esta mesa ficaria sozinha aqui hoje. Essa mesa, ninguém tocaria nela. Mas sabe por que eu e você podemos participar dela? Por causa da graça e da misericórdia de Deus para conosco. Porque nós fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Você foi inserido lá na experiência do batismo, na morte do Senhor Jesus. E quando eu e você, escute, irmãos e irmãs, quando cada um de nós passamos pelas águas do batismo, toda nossa dívida já tinha sido cancelada lá na cruz. Amém por isso. Mas quando você entra na água do batismo, você está dando um testemunho público que toda a sua vida velha, adâmica, toda a sua vida de escravidão do pecado, toda a sua vida como escravo de Satanás, toda a sua vida na posição antiga do governo deste mundo, não existe mais. Agora você está em novidade de vida, porque você foi inserido na morte de Cristo Jesus. E na morte de Cristo Jesus, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, Ele venceu o mundo e Ele se tornou a nossa vitória. Então não é rico isso? Muito rico. Então, meus irmãos e irmãs, quando o Senhor diz para nós aqui sobre comer indignamente do corpo e beber do sangue do Senhor, sem discernir, nós temos que agora buscar o argumento contextual, porque ele é a chave de tudo. Este assunto não começa aqui no versículo 27, nem tampouco no versículo 23. Esse assunto começa aqui no capítulo 10. Eu chamo a atenção de vocês, primeiramente, para os versículos 1 a 5. 1 Coríntios 10, versículos 1 a 5. Vocês vão ver a clareza de tudo isso. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Olha que duas lindas figuras o Senhor nos deu aqui. Ele nos deu a figura da nuvem e Ele nos deu a figura do mar. E todos, seguindo a Moisés, foram batizados na nuvem, olha o batismo, e batizados no mar. Quando o Senhor os tirou do Egito, eles chegaram numa estação chamada Etã. E lá naquela estação, algo maravilhoso aconteceu. De repente, uma nuvem se colocou sobre eles. Agora eles passaram a estar debaixo da nuvem. E Paulo está dizendo que aquela experiência da nuvem foi um batismo. Espiritualmente,
o que significa batismo? Nós podemos argumentar sobre vários ângulos, mas uma síntese para mim que define batismo é inclusão. Inclusão. Ou a inclusão na morte, ou a inclusão na vida do Senhor. Batismo significa morte. Significa que tudo acabou. Então, se batismo significa morte, significa inclusão, isso tipifica que nós fomos incluídos na morte do Senhor. Nós somos incluídos primeiramente na morte do Senhor, para depois sermos incluídos na vida do Senhor, participantes da sua vida. Fomos incluídos na morte para participarmos da sua vida. Então, aqui nós temos uma experiência em Cristo. Aí depois, ele diz, e todos, seguindo a Moisés, foram batizados na nuvem e no mar. O que é o batismo no mar? O que significa passar pelo mar? Nós sabemos que Deus é chamado na Bíblia do Deus dos Hebreus. Existem muitas explicações para esta frase, Hebreus. O que significa o Deus dos Hebreus? Por que ele é chamado o Deus dos Hebreus? Aí alguns tentam explicar que Hebreus, porque eles são descendentes de Éber. Mas Éber teve 2 filhos, Joquitã e Peleg. O que significa que os filhos de Joquitã também são hebreus, os de Peleg são hebreus. Olha, irmãos, este é um argumento que por si só já está desfeito. Ele não tem nenhum aspecto fundamental para a explicação disto. Mas quando você estuda a raiz da palavra hebreus, o sentido é atravessadores de rio. E é curioso que quando Deus chamou Abraão, Abraão foi aquele que primeiro cruzou o grande rio. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles tiveram que passar pelo mar. Quando eles tiveram que entrar na terra de Canaã, passaram também pelas águas do Jordão. Quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, também passou pelas águas do Jordão. O que significa passar pelas águas? Nós temos a explicação em Romanos 6,4, que é a explicação do batismo. Fomos unidos com Ele na morte pelo batismo. Então nós temos aqui que juntar essas duas coisas, a nuvem e o mar. E Paulo diz que são figuras de batismo. Primeiro vai nos mostrar a nossa experiência em Cristo. Isto é, está debaixo dele, está guardado por ele. Ele está sobre nós. É a experiência de Cristo. E depois nós vamos ver um outro aspecto, que é a experiência na morte de Cristo. Algo tem a ver com a nossa vida em Cristo e a vida de Cristo ser nossa vida. À medida que você vai analisando isso, mais e mais, a sua visão vai se ampliando. Uma experiência é você estar nele, a outra experiência é ele estar em você. E toda a vida cristã se resume nessa experiência, estarmos em Cristo e Cristo estar em nós. Esta doutrina se chama a doutrina do entremesclar. Nós tanto estamos nele, como ele está em nós. Ele veio sobre nós, ele veio para dentro de nós. É a experiência de Cristo, é a experiência de viver Cristo. A experiência da nuvem, ela tinha a ver com proteção, com guardar. A experiência do batismo tinha a ver com a inclusão. Quando eles passaram pelas águas do batismo, o Egito ficou para trás, era um caminho sem volta. Mas quando eles estavam debaixo da nuvem, eles estavam guardados, protegidos. Por um lado, nós vemos os cuidados de Deus em nos guardar deste mundo. Por outro lado, nós vemos os cuidados de Deus de nos arrancar para sempre deste mundo. Agora, irmãos, não podemos olhar para isso apenas religiosamente. Nós temos que considerar que este é um fato. Assim como os nossos pecados foram levados eternamente, e o nosso pecado foi crucificado lá na cruz, e Paulo diz que nós devemos considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, da mesma maneira, nós temos que entender que tanto nesta nuvem como nas águas, nós deixamos toda a vida velha para trás. Agora, toda a nossa vida não é explicada como cidadãos deste mundo, mas nossa vida é explicada em Cristo.
Cristo é a explicação da nossa vida. Então considere isso como um importante degrau para você ir subindo aos poucos e entender o que está ali naqueles versículos 27 a 32 de 1 Coríntios, capítulo 11. Aí, no versículo 3, ele prossegue dizendo: e todos, olha a palavra, comeram o mesmo alimento espiritual. Se você ler o capítulo 11, o versículo 20, 21 e 23, você vai ver Paulo dando ênfase em comer o corpo do Senhor. E todos beberam a mesma bebida espiritual. Versículo 25 do capítulo 11, também fala de nós bebermos do sangue do Senhor. Então, você percebe que tanto o comer como o beber, aqui nestes versículos, são enfáticos. E nos versículos 23 até 26, de 1 Coríntios 11, também esses textos são enfáticos. O Senhor está falando de comer, de beber. Preste atenção em tudo isso. O discernir, o comer indignamente, tem tudo a ver com isso. Olha a sequência do texto. Porque bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era Cristo. O que isto aqui tem a ver com o capítulo 11? Tudo, irmãos. Porque a base para a revelação daquilo que o Senhor quer nos mostrar. Porque se você come o pão, se você bebe o cálice do Senhor, e você não toca a realidade do Senhor, você não tocou em nada, você não fez nada diante de Deus, você está comendo o próprio juízo. O que Paulo está dizendo, que havia uma rocha que o seguia, havia um maná que caía todas as manhãs, havia uma rocha que estava seguindo eles. Eles não viram, mas durante 40 anos, uma rocha os seguiu. Preste atenção em tudo isso. 40 anos. Paulo está dizendo que esta rocha esteve seguindo eles. Olhe bem, irmãos, por favor. Ele diz porque bebiam da rocha espiritual. Eu não sei se em algumas versões aqui está assim, bebiam de uma rocha. De uma rocha. Sabe por quê? Essa rocha era única. Não havia muitas rochas pelo caminho, havia uma. E essa rocha era viva. E ela seguia eles. E aquela rocha era uma teofania do nosso Senhor Jesus. E eles não viram aquela rocha. Eles não perceberam que aquele pão que caía, que os alimentava e os dava força para caminhar por 40 anos, era mais do que um pão para alimentar a fome física. Era um pão espiritual, porque era pão do céu. Entende? Por mais que fossem coisas físicas, por mais que é um pão que as irmãs fizeram, por mais que é um vinho que foi fabricado, o Senhor quer que nós entremos além do natural, entremos para dentro da realidade espiritual e venhamos sentir que isso tem a ver com o corpo e o sangue do Senhor que foi dado por nós. Esse corpo não foi apenas dado por nós, mas esse corpo, ele nos leva a participar da vida do corpo e nos torna corpo. Porque aqui no capítulo 10, ele diz que nós somos um único pão. Aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz que nós somos um único pão. Percebe? Mas aqui, no capítulo 11, o pão é o Senhor. Por um lado, nós somos um único pão, constituídos por causa daquele pão que foi partido. E quando eu e você comemos por fé, quando eu e você comemos e sabemos que a verdade do corpo de Cristo é a verdade fundamental para a união com Cristo, porque não existe comunhão se não for na verdade. Irmãos, deixa eu colocar algo para vocês. Não existe comunhão se não for na verdade. Comunhão por comunhão não produz a realidade da presença do Espírito Santo, porque a comunhão é a comunhão do Espírito Santo. E a base da comunhão não são os relacionamentos, a base da comunhão é a verdade. Comunhão sem verdade não é comunhão, é meros relacionamentos sociais.
Então, primeiro, a base da comunhão é a verdade. Segundo, só podemos estar na comunhão, sustentados na verdade, se estivermos com o único propósito, expressar a realidade da vida do Deus triuno. Então, por favor, retome a leitura comigo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Por que Paulo coloca este versículo 5 aqui? Pois ficaram espalhados, mortos pelo deserto. Você sabe que toda uma geração que saiu do Egito, eles foram mortos lá no deserto, com exceção de 2 homens, Josué e Calebe. Mas toda aquela geração que saiu com Moisés e Arão, eles morreram no deserto. Só entraram na terra de Canaã Josué e Calebe. Aí ele vai dizer isso, Deus não se agradou deles. Por que que Deus não se agradou deles? Por que que Deus não se agradou deles? Sabe por quê? Eles não discerniram Deus naquele pão e naquela água. Eles não puderam contemplar as bênçãos de Deus naquele pão e naquela água, naquele maná e naquela rocha. Eles não foram capazes de discernir o espiritual. Eles não foram capazes de tocar a realidade espiritual. Por isso eles murmuraram 10 vezes. E por quê? Por quê? Porque nunca comeram com fé. Porque nunca tocaram a realidade com fé. Sempre viveram de maneira natural. E aqui é uma grande lição. Você não pode tocar na mesa do Senhor de maneira natural. Você não pode comer o pão, não pode beber o cálice de maneira natural. Se você come, se você bebe, você tem que tocar a realidade espiritual. Você tem que saber o que você está comendo. Você tem que saber por que você está comendo. Quando você come, você está comendo o corpo do Senhor. Essa é uma verdade. Quando você come tendo a certeza que você está comendo o corpo do Senhor. Você bebe o sangue do Senhor. Este pão é a vida que te alimenta. Este sangue é a vida que te limpa, que te cura e que te liberta. Compreende? Tanto o pão como o cálice é vida em nós. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então guarde isto. Ele diz, a minha comida, a minha bebida, o comer e o beber dele, é espiritual. É a verdadeira comida. É a verdadeira bebida. Por que verdadeira? Porque essa é a única comida, é a única bebida que tem realidade espiritual. Nenhuma comida tem realidade espiritual. Nenhuma bebida tem realidade espiritual. Então não existe nenhuma reunião no universo que seja maior do que esta. Ou existe? Vocês podem participar dos maiores banquetes, sendo convidados pelas maiores autoridades. Sabe o que significa isso? Diante de Deus, nada. Mas existe uma reunião na terra, quando o povo de Deus está diante dela, ou desta mesa, ou o povo de Deus se reúne por causa desta reunião, ou por causa desta mesa, Deus concentra o seu olhar. Deus concentra o seu prazer. Esta é a reunião da mesa do Senhor. Essa reunião tem realidade espiritual. Irmãos, vocês e eu, nós podemos comer as comidas mais deliciosas deste mundo. Mas sabe que diante de Deus isso não significa nada. Mas esse pedacinho de pão, esse pouco de cálice, quando você e eu comemos, nós estamos em perfeita harmonia com o coração de Deus. Nossa, irmãos, imagine que alegria é para o nosso Senhor Jesus ver que existe na terra um povo que está comprometido, está obediente àquilo que Ele deixou. Então nunca, irmãos, nunca chegue diante desta mesa com seus corações vazios. Encha, peça ao Espírito Santo, encha. Coloque no meu coração, enche-me de gozo, de alegria, de louvores, para que eu possa dar ao Senhor Jesus na reunião da mesa. Coloque no meu coração palavras, coloca frases de cânticos, de adoração, para que eu possa tributar ao meu grande Salvador.
Irmãos e irmãs, outrora, nós estávamos condenados com o mundo. Hoje nós não estamos mais condenados com o mundo. Mas outrora nós estávamos condenados com o mundo. E não era qualquer condenação, era uma condenação eterna e irremediável. Porque ninguém poderia mudar isto, só Deus. E Ele mudou. Ele enviou o único Filho dele para te salvar. E hoje, quando você come este pão, você está celebrando este amor, esta graça e esta misericórdia. Irmãos, houve um dia para Deus, que foi o dia de maior tristeza. A maior tristeza que Deus pôde sentir dentro de si não foi quando o homem caiu. Porque até a queda é um item do propósito eterno de Deus. Mas sabemos que aquilo entristeceu o Senhor. Mas nunca, como aquele dia que Ele teve que desamparar seu filho lá na cruz para morrer no nosso lugar. Aquela não foi uma morte fictícia. Aquela não era uma morte pictórica. Aquela era uma morte real. Aquela morte foi a mais triste de todas as mortes. Porque naquela morte estava morrendo aquele que é o autor da vida. Naquela morte estava morrendo o amado de Deus. Naquela morte estava a mais significativa e profunda expressão do amor de Deus pelo homem. Deus nunca poderia ter chegado tão perto do homem. Deus nunca poderia ter se manifestado com tanto amor. Deus nunca havia derramado tanto amor na terra como Ele derramou naquela morte. Mas para que Ele fizesse tudo isso, Ele teve que sentir em si mesmo a dor dessa morte. A ponto daquele que estava morrendo, o Filho de Deus, dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Cantar o Salmo 22. Oh, irmãos, olhe para isto. Veja tudo isto. Só que quando eu e você tocamos neste pão, tocamos neste cálice, nós conseguimos tocar o outro lado desta morte. Porque enquanto Deus teve que sofrer em si, ver o seu único filho sendo açoitado, vendo o seu único filho sendo desprezado, vendo o seu único filho sofrendo todas as dores da crucificação, porque a crucificação era a pior de todas as mortes, era a mais vergonhosa de todas as mortes. Somente os piores homens eram crucificados, e Ele foi crucificado como um dos piores homens. Ele foi crucificado como o pior de todos os homens. Sabe por quê? Ele teve que levar o pecado de todos. Então Ele teria que passar por essa morte, a pior de todas, e se colocar como o pior de todos os homens, porque Ele levou o pecado de todos. Somente Ele. Agora pense que Ele não tinha pecado. Ele não era pecado, Ele não tinha pecado, mas Ele se fez, isto é, Ele era como um cordeiro, e sobre Ele foi colocado os nossos pecados. Sobre Ele foi colocado todas as nossas misérias. Imagine o Filho de Deus, o mais perfeito dos homens, o Senhor do universo, aquele que sempre foi cheio de toda glória, de todas as honras que nós não conseguimos imaginar. Aquele adorado por toda a eternidade, por serafins. Aquele que Isaías viu no capítulo 6, e disse: eu vi o Senhor. Aquele que Isaías viu, o Senhor. Agora ele o vê lá no capítulo 53, com seu rosto desfigurado. Agora ele está assombrado pela visão do capítulo 53. Embora fosse a mesma pessoa, mas as visões eram diferentes. Em uma, Ele está exaltado e glorificado. Na outra, Ele está esmagado pelos nossos pecados. Imagine agora Deus ver tudo isso. Esse é o lado de Deus. Agora sabe qual é o nosso lado, irmãos? O nosso lado, que a gente pode olhar para essa cruz, é que nós podemos ver que o nosso pecado, os nossos pecados, toda a dívida, tudo que nos separava de Deus, aquele caminho que estava bloqueado por aquela espada da justiça de Deus, agora esse caminho foi aberto por aquele sangue derramado lá na cruz. Agora o caminho está aberto. Agora toda a ira de Deus que era contra nós, Deus desferiu sobre o seu próprio Filho.
Imagine isto, a ira de Deus que era contra a minha vida, contra a tua vida, Deus derramou sobre o seu próprio Filho naquela cruz. Como foi possível Deus fazer isso, irmãos? A sua justiça requeria isto, um sacrifício à altura do seu caráter. Então você sabe o que significa isso? Quando eu e você comemos este pão, nós bebemos esse cálice, sabe o que nós estamos proclamando? Tudo aquilo que essa morte significa para nós hoje. Por isso ele diz, fazer isto em memória de mim. Nós estamos lembrando do que ele fez. Nós precisamos lembrar de tudo que ele realizou por nós. Nós não temos que lembrar de um passado sombrio. Não, nós temos que lembrar de um passado de glória. Um passado onde a nossa história mudou. Aquele dia, o único dia da tristeza de Deus. Nesse único dia onde Deus esteve diante daquela cruz, contemplando a morte do seu filho, ele também esteve satisfeito naquela morte, por saber que agora eu e você poderíamos ser comprados pelo precioso sangue derramado lá na cruz do Calvário. Esta é a realidade, esta é a glória desta mesa, destes elementos. Mas Paulo diz que esses judeus, esses israelitas, eles foram espalhados, sabe por quê? Lá no deserto, eles morreram lá, porque eles não tocaram a realidade do que comeram e do que bebiam. Da mesma forma, irmãos, nós não podemos comer e nem beber sem discernir o corpo do Senhor. Precisamos examinar se nós verdadeiramente compreendemos o que é o corpo do Senhor. Precisamos examinar se nós compreendemos o que significa a nossa vida em Cristo e a vida de Cristo em nós. Precisamos compreender se nós entendemos o que é a experiência de Cristo e a experiência de viver Cristo. Quando Paulo define o corpo de Cristo, aqui no capítulo 12, versículo 1, ele diz, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha que definição linda, essa definição não pode passar despercebidamente de nós aqui, ela precisa ser inserida dentro deste contexto, porque é logo o capítulo seguinte, ele continua tratando da questão do corpo, e agora ele vai dizer isso, irmãos, que Cristo é um corpo constituído de muitos membros. Se nós não sabemos o que é o corpo de Cristo, se nós não sabemos qual é a verdade do corpo de Cristo, se nós não sabemos o que é a realidade do corpo de Cristo, nós estamos comendo indignamente, nós estamos comendo o nosso próprio juízo. Nós temos que saber o que é tanto o corpo de Cristo no aspecto objetivo, como saber o que é o corpo de Cristo no aspecto subjetivo. Quanto ao aspecto objetivo, é aquele corpo que foi dado por nós lá na cruz do Calvário. Quanto ao aspecto objetivo, aquele corpo que foi esmagado pelos nossos pecados, aquele corpo que foi vertido por meio daquele sangue derramado, isto é, aquela vida que foi vertida pelo sangue derramado. Este é o corpo no aspecto objetivo. Mas o corpo no aspecto subjetivo é esse de 1 Coríntios 12, 1. Este corpo que tem um cabeça e é constituído de muitos membros. E estes muitos membros somos nós que também fazemos parte deste mesmo corpo. Então nós temos que discernir o corpo. Você não sabe o que é isso? Quanto ao corpo objetivo, nós temos que saber quais são as implicações deste corpo na minha experiência espiritual. Nós temos que saber tudo que esse corpo aponta para a minha vida espiritual. É lógico que não temos tempo de estudar isso, mas podemos pensar que quando olhamos para aquele corpo no seu aspecto objetivo, podemos pensar no perdão eterno. Quando olhamos para esse corpo no seu aspecto objetivo, podemos pensar nossa vitória sobre a morte. Quando olhamos para esse corpo no seu aspecto objetivo, temos que pensar que o diabo, aquele que nos mantinha em um cativeiro, ele foi vencido e derrotado lá na cruz do Calvário. Colossenses 2,15, Paulo diz, e tendo despojado todo o principado e potestades, triunfou sobre ele lá na cruz do Calvário. Estão vendo, irmãos? Quanto ao aspecto objetivo desse corpo, nós temos que entender que agora a morte, o pecado, o mundo, tudo isso foi crucificado lá na cruz do Calvário. Paulo diz em Gálatas 5,19 que ele estava crucificado para o mundo, porque o mundo estava crucificado para ele. Aonde? Através da morte de Cristo Jesus. Então, irmãos, irmãs,
Por favor, olhe para isto, contemple isto. Você não está tocando um elemento religioso, você não está tocando num elemento que não tem vida, você está tocando a vida, você está tocando aquilo que é espiritual, você está tocando aquilo que é sublime. Você não pode tocar isso com o coração fechado, você não pode tocar isso com uma mente bloqueada. Quando você tocar isso, sua mente tem que ter a luz do Espírito Santo, para você saber no que você está tocando, o que você está fazendo. Nós não podemos tocar isso com o coração cheio de murmuração, como aquele povo, que comiam e bebiam, mas murmurava. Não deixe a murmuração, troque, tire isso, tire a murmuração, coloque a adoração. Compreende, irmãos e irmãs? Esse é um aspecto objetivo. E no aspecto subjetivo, oh, quantas coisas nós temos aqui. Quantas coisas nós temos aqui. Quando você pensa no aspecto subjetivo do corpo, é a realidade da própria vida do corpo, daquilo que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Isto é, a igreja é aquela parte de Cristo. Por causa deste aspecto subjetivo, nós somos aquela parte de Cristo gerada no poder da ressurreição. Vocês entenderam? O que significa a experiência da nossa vida no corpo de Cristo? Aquela parte, isto é, nós somos aquela parte extraída de Cristo por meio da sua morte e ressurreição. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque quando Deus olha para nós, a luz daquilo que esta mesa aponta objetivamente, ele significa que ele está vendo Cristo em nós. Estão entendendo? Quando ele olha para nós, a luz do aspecto objetivo, ele vê o quê? Ele vê Cristo. Porque Cristo, do ponto de vista de Deus, é um homem corporativo. Cristo, segundo o pensamento de Deus, é corporativo. O cabeça está no trono, mas o seu corpo está aqui nesta terra. E você é, meu irmão e minha irmã, parte deste corpo. Este é seu aspecto objetivo. Isso tem que produzir alegria dentro de nós. Porque nós não somos religião, nós não somos denominação. Então o que nós somos? Aí entra um outro aspecto daquilo que nós podemos ver sobre a experiência subjetiva deste corpo. Sabe o que nós somos? Além de sermos este corpo, nós somos a expressão viva do testemunho de Cristo nesse mundo. Nós somos aquilo que Cristo prossegue sendo, isto é, o que Ele prossegue sendo, aquilo que Ele é no trono, aquilo que Ele veio e cumpriu nessa terra. Agora nós estamos dando continuidade nas suas obras. Nós somos a expressão do seu testemunho. Nós estamos aqui para preparar o caminho para a sua volta. Nós estamos aqui caminhando para o encontro dEle. Nós estamos aqui realizando a vontade dEle. Nós estamos aqui para obedecer ao seu propósito. Nós estamos aqui para andar com o pensamento segundo a mente dEle. Isso só é possível se nós formos a sua expressão nessa terra. Queridos irmãos e irmãs, olhando pelo Novo Testamento, nós podemos enumerar vários pontos preciosos acerca desse aspecto subjetivo da realidade do corpo de Cristo. Mas nós podemos sintetizar tudo isso quando nossa consciência está limpa, purificada pela lavagem da água, pela palavra, e assim nós podemos comer este pão, nós podemos beber esse cálice e dizer: Senhor, eu sei o que eu estou comendo, eu sei o que estou bebendo, eu sei por que estou fazendo isto, eu sei por que eu estou aqui juntamente com os meus irmãos, nesta hora, em torno desta mesa. Isto é claro para mim. Você tem que discernir, você tem que se examinar, porque se isso não é verdade em você, infelizmente não é. Eu vejo muitas manifestações de ignorância ainda. Muitas manifestações de pessoas que não buscam esta realidade. Não busque a vida do corpo de maneira individual, meu irmão, minha irmã. Não busque a vida do corpo em grupos. Busque a vida do corpo na totalidade que te for possível. Se você vive com um número muito maior do que aquele número que você gosta de se reunir, saia disso. Busque a comunhão do corpo. Busque a comunhão com todos aqueles que o Senhor tem colocado à sua volta. Possa você ter consciência da verdadeira expansão da realidade do corpo de Cristo que está com você, em torno de você. Senão, irmãos, nós vamos correr o risco de buscar a vida do corpo para nós mesmos,
para os nossos familiares, para os nossos amigos mais íntimos. Isso é não ver o corpo de Cristo, porque Deus nos permite ver o corpo de Cristo num ângulo maior, como está aqui nesta noite, como você e eu podemos viver e desfrutar aqui. Se o Senhor nos permite ver, então nós não podemos ser ignorantes, nós temos que buscar essa vida, temos que buscar essa comunhão. Não fale mal da comunhão, não toque no corpo de Cristo, porque quando você toca no corpo de Cristo, você está tocando na menina dos olhos de Deus. Percebe, irmãos? Não critique a comunhão, pregue a comunhão, dê exemplo de comunhão, batalhe pela comunhão, preserve a comunhão, mas não toque na comunhão, porque ela não é minha, ela não é tua, ela é do corpo de Cristo e ela é a comunhão do Espírito Santo. Percebe, irmãos? Como essas coisas são sérias? E o contrário de tudo isso, você sabe o que é? É não discernir o corpo. Um irmão, uma irmã que não discerne o corpo, ele sempre está tentando ferir e magoar o corpo. Sempre está tentando jogar o corpo contra o corpo. Sempre está tentando jogar os irmãos contra o corpo. Sempre está tentando jogar uns contra os outros. Por isso que em Provérbios 6 diz que Deus abomina aqueles que causam dissensão no corpo de Cristo. É abominável. Não seja uma pessoa abominável. Seja alguém que Deus encontre satisfação e prazer. Por isso, irmão, nós estamos aqui nessa noite. Porque esta é uma reunião de comunhão. Antes que a nossa comunhão seja uns com os outros, primeiramente a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o seu Espírito Santo. Sem essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, não existe a comunhão do corpo. O que existe é obsessão. Queridos, deixa eu ler aqui para nós encerrarmos. Se você seguir os versículos 6 até o 15, ele vai falar de algumas coisas interessantes, mas eu quero colocar algumas questões de maneira bem específica. Versículo 6 ele diz: essas coisas sucederam como exemplo para nós. O que isso quer dizer? Que aquilo que nós lemos nos versículos 1 a 5, Deus tem em vista nós. Percebe? Deus tem em vista nós. Por outro lado, nós podemos começar do versículo 1 do capítulo 10 e até o versículo 22 do capítulo 11. Tudo isso compõe o que podemos chamar de aspecto doutrinário. A partir do 23, ele vai mostrar a prática. Então, estes aqui são pontos doutrinários. Aí depois, ele diz no versículo 11: essas coisas lhes aconteceram como exemplo e foram escritas para nos admoestar. Tudo isso Deus tinha em vista a nós. Tudo que aconteceu lá, Deus tem em vista nos admoestar. Agora, por favor, versículo 16. O cálice da bênção, que abençoamos, não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a comunhão no corpo? Veja, não é a comunhão é a comunhão nu. É a comunhão no corpo de Cristo. Visto que nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, pois todos nós participamos desse único pão. Agora você vê aqui que ele está falando do corpo no aspecto subjetivo. E aqui, no capítulo 11, ele vai falar do corpo no aspecto objetivo. No capítulo 11, ele vai falar do corpo no aspecto objetivo. E aqui no capítulo 10, nestes textos, ele vai falar do corpo de Cristo no aspecto subjetivo. Ele vai dizer que nós, sendo muitos, somos um só corpo. Então, o que é que ele quer dizer em discernir o corpo? É discernir o corpo no seu aspecto objetivo e discernir o corpo no seu aspecto subjetivo. Isso implica dizer, irmãos, e falo isso com muito temor, que uma pessoa que não tem a visão clara daquilo que é a igreja está comendo o próprio juízo. Ou existe algo contrário? Se nós vivemos uma vida que contraria o caráter e a natureza do verdadeiro sentido daquilo que é a igreja, nós estamos comendo e bebendo o próprio juízo. Estão vendo o tanto que é sério? Não basta reunir debaixo de telhado, num salão, e dizer somos a igreja. Muito mais do que isso, irmãos. Temos que ter realidade de igreja. Porque esse salão aqui não quer dizer nada. Isso aqui podia ser a sala de uma casa. O que o Senhor busca não é uma reunião pequena nem uma reunião grande, é uma reunião que tem realidade espiritual.
Entende? O mais importante do que ter reunião é ter realidade. O ponto fundamental da reunião não é quantas pessoas estão. O ponto fundamental da reunião não é a palavra que nós estamos estudando. O ponto fundamental, essencial, para uma reunião espiritual é se tem realidade espiritual. Sem realidade, toda reunião é vã. Se nós estamos reunidos aqui sem realidade, e tem um grupo de pessoas ali jogando baralho, fazendo alguma ruaça, faz diferença. Talvez o que muda é o nosso comportamento. Mas espiritualmente diante de Deus não representa nada. O que vai significar diante de Deus é se nós temos realidade espiritual. E para ter realidade espiritual, nós temos que conhecer esse corpo objetivamente e subjetivamente. Aqui, irmãos, estão os versículos que nos mostram esse corpo na sua realidade subjetiva. Olha que coisa linda. Permita-me ler novamente esses textos. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no, não é do, é comunhão no. Por que comunhão no sangue? Porque essa comunhão é interior. Essa comunhão é uma realidade interior. O pão que partimos não é a comunhão no, é uma comunhão dentro. É uma comunhão espiritual. É uma comunhão profunda. Você foi incluído dentro desta vida. Você não foi incluído apenas para expressar esta vida. Existe algo muito maior do que pensar que nós fomos incluídos em Cristo para expressar a vida de Cristo. O que ele quer dizer é que nós fomos incluídos para dentro da vida de Cristo e desfrutar a intimidade desta vida. E essa intimidade só pode ser desfrutada em realidade se em nós houver verdadeira comunhão. Houver uma verdadeira comunhão. Se você não tem comunhão, se você tem divergência, se você é capaz de levantar aqui e olhar para o irmão e dizer assim, eu tenho algo contra aquela pessoa. Eu tenho algo que eu ainda não resolvi. Se você não perdoou, se existe mágoa no teu coração sobre alguém que está aqui ou em algum outro lugar, você está sendo privado de desfrutar esta comunhão no sangue, no corpo de Cristo. Entende, irmãos? Nós não podemos ter um coração dividido. Nós não podemos ter um coração cheio de mágoa, de rancor, de ira, de acusação. Nós somos perdoados eternamente. Nós tínhamos uma dívida impagável. Deus pagou, quitou a nossa dívida, nos perdoou. E nós temos dificuldade de perdoar um irmão, que ele te faça mal, que você foi aquele que foi agredido, foi violentado, foi maltratado, que seja isso. Você diz, não, ele que tem que o problema é dele, não é meu, o problema é teu também. Libera ele, libera ela, libera. Enquanto você não liberar essa pessoa, você vai travar ela dentro de você. Você vai amarrar a vida dela, nos seus afetos. Seja uma pessoa livre, para que o Espírito Santo tenha liberdade de te encher. Fuja de um coração amargurado. Fuja de um coração entulhado de acusações. Fuja disso. Fuja desse tipo de comportamento. Tenha um coração limpo diante do Senhor, um coração que ama, um coração que perdoa. Irmãos, nós somos acusados de tantas coisas. Os irmãos nos acusam, os irmãos falam tantas coisas de nós. Então que falem, fizeram pior com o nosso Senhor, fizeram pior com os apóstolos. E você e eu, vamos reclamar de quê? Só porque tem meia dúzia de pessoas te xingando, te falando coisas pesadas sobre você? E o nosso Senhor, o que Ele recebeu no seu rosto? O que Ele recebeu na sua face? Cuspiram na face dele. Alguém cuspiu na sua face? Alguém esbofeteou a sua face? Alguém te bateu com um caniço, colocando uma coroa de espinho na sua fronte? Não, tenho certeza que não. E o nosso Senhor ainda disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E a nossa oração é, Senhor, queima-os, eles sabem o que fazem. Manda para o inferno, Senhor. É assim, irmãos? Não. Eu não estou dizendo que perdoar é fácil. Perdoar é muito difícil. Então, não perdoa com o seu perdão. Perdoa com o perdão de Deus. Peça ao Senhor, Senhor, o Senhor me perdoou. E eu creio que o Senhor me perdoou. Então me dá uma partícula do teu perdão para que eu possa perdoar também. Aí você vai perdoar de verdade. Aí você não vai perdoar com a notinha da acusação no bolso. Aí quando aquela pessoa te magoa de novo, você coloca a notinha, aí você tira mais um pecado que ela fez contra mim. Não, rasga
joga fora, lá no mar do esquecimento. Irmãos, é isto. Nós temos que buscar a comunhão do corpo de Cristo. Sem esta comunhão do corpo de Cristo, a mesa não é realidade espiritual para nós. Estão entendendo? Sem a comunhão do corpo, nós não temos a realidade da mesa. Sem a comunhão do corpo, nós não vamos nunca tocar a vida do corpo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Quando você estudar o capítulo 11 mais uma vez, lembre-se desses textos. Eu tenho certeza que o Senhor pode derramar muito mais do que Ele tem derramado até aqui. Eu sei que o Senhor pode te revelar muito mais acerca deste assunto, com toda a sua grandeza, tudo que Ele representa e significa espiritualmente. Mas para isso, irmãos e irmãs, para isso, nós temos que compreender o que é este corpo. Compreender o que significa toda a realidade deste corpo. Todas as glórias de Cristo nesse corpo. Todo este ensinamento. Isso é algo muito sublime. Nós não podemos perder isto. Vamos orar. Vamos colocar essa palavra aos pés do Senhor. E pedir que o seu Espírito Santo possa ampliar essa palavra no nosso entendimento, no nosso coração. Peço aos irmãos, em nome de Jesus, não esqueçam esta palavra. Não esqueçam esta palavra. Medite nela esta semana. Faça dela um objeto de estudo esta semana. Lê esses textos novamente. Tente recordar o que o Senhor te falou hoje. Pegue aqueles versículos 27 a 32 do capítulo 11. Agora comece a encaixar todas as coisas nos seus devidos lugares. Vocês vão ver todo este fundamento. A simplicidade de tudo isso, mas também a grandeza e profundidade da revelação. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que a palavra dele inunde este lugar. Que a sua presença inunde esse lugar. Que nós, irmãos, venhamos ver algo aqui, muito importante. Não é porque pode haver algumas pessoas que não discernirem o corpo, nós não vamos ter a realidade do corpo. Porque o Senhor vai julgar. Examine-se cada um. Entende, irmãos? Cada um. Mesmo que 99% dos irmãos de uma localidade, eles não vejam o corpo. Eles não saibam discernir o corpo, do seu aspecto objetivo e subjetivo. Mas se tem um irmão ali, uma irmã que consegue ver, amém. Amém. O Senhor vai julgar aqueles 99. Mas Ele não vai julgar com o propósito de mandá-los para o inferno. Ele vai julgar eles. Nós sabemos no tribunal de Cristo. Nós sabemos daquele julgamento dispensacional. O Senhor vai julgar. Mas não vai deixar que eles sejam condenados com o mundo. Mas Ele vai julgar. Então, irmãos, que nós venhamos considerar a severidade dos tratamentos de Deus com aqueles que desobedecem e com aqueles que não querem crer na sua palavra. Para nós hoje, não crer na palavra do Senhor é pior do que o ímpio. Um ímpio, ele não creu, já está condenado. Agora imagina um filho que não crê na palavra do pai. Você vai perder quanto à herança, quanto ao reino. Esta é uma perda extremamente significativa. Então, irmãos, não permita que o inimigo lance dúvida no teu coração. Se o Senhor te dá a oportunidade de dar um passo hoje para Ele, dê. Abra o teu coração. Arranque todo o rancor que está aí, toda a ira, qualquer coisa que atrapalhe você de tocar esta realidade do corpo de Cristo Jesus no seu aspecto subjetivo. Não danifique a comunhão deste corpo. Não macule a comunhão deste corpo. Lute, batalhe pela comunhão deste corpo. Que o Senhor nos ajude, mais uma vez, através deste assunto tão rico, deste assunto tão importante.